Atenção porque vai começar a aula de inglês. Hello, pessoal! Olá! Tudo bom com vocês? Espero que estejam bem. Vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje é uma aula de revisão, porque daqui a pouquinho vocês vão fazer a prova de vocês, a avaliação. Então, todo mundo aí bem atento a essa aula de hoje, para conseguir entender direitinho, né? Na verdade, lembrar, porque eu acredito que vocês já entenderam nas outras aulas, que foram os assuntos. Hoje é para dar aquela lembradinha, tá certo? Para vocês. E o conteúdo da aula de hoje é um pouquinho sobre os conectores, que falamos em inglês linking words. São os conectores. Presente perfeito, tá certo? Com alguns advérbios aí também, no presente perfeito. Grau dos adjetivos, né? Comparativo, superlativo. Então, fala também sobre os graus dos adjetivos, que foi assunto da nossa última aula também, tá certo? Então, vamos lembrar para vocês um pouquinho desses assuntos. E aí, eu trouxe aqui bem resumidinho, um pouquinho de cada assunto para a gente dar essa lembradinha, tá certo? Gostaria de começar com vocês com os conectores. Os conectores, eles também podem ser chamados de conjunções. E são aquelas palavrinhas que vai estabelecer uma conexão, né? Uma junção, ligando uma oração à outra. Então, tem aí vários tipos de conectores. Eu trouxe para vocês aqui alguns tipos para lembrar. Mas a gente pode ter um conector de addition, essa primeira palavra em laranja aí, que seria de adição. E como exemplo desse conector, eu coloquei a palavra and, que significa e. Então, essa palavra aí significa e, né? Aquela palavra de adicionar alguma coisa. Quando eu digo, eu fui à feira e comprei laranja e maçã. Então, esse e é o nosso conector, né? Essa nossa conjunção, que vai ligar uma oração a outra, uma frase a outra, uma palavra a outra, tá bom? A de baixo é a palavra since, assim, em roxinho aí, que é uma conjunção de razão, tá certo? Então, a gente consegue observar aqui esse exemplo dela, e ela vai significar desde, tá certo? Tem esse significado, essa conjunção aí, desde. A outra aí em cinza, ela vai ser uma conjunção de contraste, tá bom? E a conjunção em inglês é a palavra but, que significa mas. Então, é aquele contraste, né? Aquela ideia de oposição. Eu só vou a Caruaru. Eu ia a Caruaru, mas eu estava doente. Mas, esse nosso mais é nosso contraste, né? Eu ia, mas aconteceu tal coisa, aquela oposição também. Tá certo, pessoal? Aqui, outro exemplo de conjunção de razão também é a conjunção porque, né? Você vai explicar a razão de alguma coisa. Vimos aquela que é desde, agora é a conjunção porque. É o porquê de resposta, tá bom? Então, em inglês é a palavra because, que vai significar por quê. Então, eu não fui para a aula porque eu estava doente. Então, é a nossa conjunção de razão, tá certo? Aí embaixo, esse em preto, é uma condition, que significa condição. E como exemplo de uma conjunção de condição, eu coloquei a palavra if, que significa se, tá bom? Então, esse se aí vai ter essa ideia, né? Se eu estiver bem, eu vou assistir a aula. Então, esse se é uma condição. E aí, ao lado, temos a consequence, que seria consequência, tá bom? A consequência de algo acontecer. Então, essa nossa conjunção é a palavra so, S-O, que significa então, ou por isso. Tá bom, pessoal? Então, aqui foram alguns exemplos de conjunções que eu queria, né, de conectores, que eu queria lembrar com vocês. Tá bom? Aí vejam, deixa eu explicar uma coisa para vocês. A partir de cada assunto que nós vermos, né? Aqui a gente já viu um pouquinho sobre os conectores. Vamos ver os outros assuntos agora. Mas antes de iniciarmos outro assunto, eu trouxe para vocês a question time, que é a hora da pergunta. Então, essa hora da pergunta vai ajudar vocês a pensarem aqui em uma pergunta sobre esse assunto, tá bom? Então, tem aqui uma perguntinha e tem as respostas para vocês. Então, tentem fazer aí como se fosse vocês respondendo. Tentem entender por que essa resposta, para ver se vocês conseguiram memorizar e fazer uma boa prova, tá bom, pessoal? A letra A aí tá mandando circular as conjunções nessas frases. Então, aí tem várias frases e você deveria achar a conjunção.
o conector dessa frase. Qual seria o conector? Olha essa primeira frase aí. Eu já vou tentar falar em português para vocês conseguirem entender, tá bom? Tem aí, eu quero, a letra A, eu quero pão. E aí a conjunção é qual? E, né? Essa palavra and, que está circulada, significa e. E essa última palavra é manteiga. Eu quero pão e manteiga, tá bom? Então, essa é a nossa conjunção. Letra B. Ele é magro, but, e tem a palavra forte. Esse but, B-U-T, significa o quê? Mas. Ele é magro, mas é forte, por exemplo. Tá bom? Aí embaixo tem a nossa conjunção logo no comecinho, nosso conector logo no começo. É o conector if. Quem lembra o significado de if? E aí, vamos dizer aí nos comentários também, viu? Quem quiser responder. If é o nosso conector que significa o quê? Se. Tá bom? Se. Então, a frase está dizendo assim, ó. Se eu tiver dinheiro, eu comprarei uma casa. Então, é aquela condição, né? Se eu tiver, eu vou comprar. E, por último, é a conjunção conector so. S-O. Ele está aí na frase também. E vai significar o quê? Quem lembra? Então, tá vendo? Então, a frase está dizendo assim, ó. Eu estou prestando atenção na professora, então pare de falar comigo. Então, pessoal, aí, eu já uso bastante essa conjunção, né? E aí estão os conectores para vocês, as conjunções, para que vocês possam entender. Elas aí não esquecer, tá bom? Bem importante para a nossa prova. E agora o nosso próximo assunto é o presente perfeito. Em inglês falamos present perfect, tá certo? E ele é usado para quê? Esse presente perfeito. Nós já aprendemos, mas eu quero lembrar com vocês. Ele é usado para indicar, né, situações que foram, situações que são influenciadas pelo presente e que foram concluídas recentemente ou que ainda estão em curso. Por exemplo, né, se eu comecei algo no passado e continuo ainda hoje. Quando eu digo para vocês, eu estudo nessa escola desde 2018, por exemplo. Então, eu comecei no passado a estudar na escola, né? Eu comecei em 2018, mas eu continuo estudando na escola até então. Então, é uma ação que eu comecei no passado e continuo até hoje. Isso é o presente perfeito em inglês. Tá bom, pessoal? Aí, observem que, preste atenção nisso que eu vou falar agora, viu? Observem que esse tempo verbal em inglês, ele é formado por dois auxiliares. Quem são esses auxiliares? É o auxiliar have, H-A-V-E, e o auxiliar has, H-A-S. Nós já aprendemos isso também. São dois auxiliares. Por que tem esses auxiliares? Porque eles vão ajudar a gente a dizer que aquela frase está no passado, no presente perfeito. Tá bom, pessoal? Então, lembrem disso aí. E essa frase, né, desse presente perfeito, é sempre formado pelo auxiliar, né? Sempre vai ter esse auxiliar. Então, vai ter a pessoa da frase que a gente está falando. Vai ter o auxiliar. Vai ter o verbo no passado particípio, que é aquele verbo, lembra daquelas tabelas que eu mostrei para vocês? Eu vou mostrar daqui a pouquinho também, mas é aquela tabela que você tem que olhar se ele é regular, se é irregular. Você tem que colocar, né, conjugar esse verbo e o verbo principal da frase, né, esse verbo principal conjugado e o restante da frase, tá bom? Tem um exemplo aí para vocês, ó. I have read this book for 2 hours. Essa frase está dizendo assim, ó. Eu li esse livro por 2 horas. Então, vejam que essa frase é no presente perfeito. Por quê? Está falando o tempo, né? Que a pessoa leu o livro. É uma ação que terminou recentemente, por exemplo. Então, a frase aí está usando o auxiliar, que é o nosso have, H-A-V-E. Tá certo? Tem o verbo principal flexionado e o restante da frase. Então, aqui é só uma lembrançazinha para vocês aí de quando a gente usa esse tempo verbal. Tá certo? E aqui eu trago para vocês mais uma vez esses dois auxiliares para que vocês não esqueçam. Então, observem aí, né? Porque tem dois, beleza. Mas quando é que a gente usa, professora? O have e o has. Aí tem a diferença, né? Observem primeiro de baixo aí. O has, H-A-S. Essa palavrinha, ela é usada quando a gente quer falar de 3 pessoas, né? 3 pronomes. O pronome ele, o pronome ela e o pronome it, que significa ele ou ela para objetos, animais, coisas, tá bom? Então, para esses 3 tipos de pessoas, esses 3 tipos de pronomes, nós usamos a palavra has. Já quando a gente quer falar eu, você,
nós, ou eles ou elas, que é o que está aí na primeira partezinha aí, é os pronomes que são usados com o auxiliar have. H-A-V-E, tá certo? Então, vocês conseguem identificar essa diferença aí. Por isso, tá bom? Quando é que a gente usa have, quando é que usa has. Lembra que has é para he, she, it. H-E, S-H-E, e o it, né? Que é it. São para esses três. E o restante, né, dos outros pronomes, nós usamos com have. E observem que o verbo aí, que é esse que está em verde, no quadradinho amarelo, ele é o verbo que está flexionado, no passado particípio, e tem o restante da frase. E aqui eu trouxe para vocês, lembra que nós vimos que existem verbos regulares e irregulares? Deixa eu só voltar aqui agora, voltar novamente nesse outro slide. Esse slide aqui da palavra, essa palavra que está em verde, né? O nosso verbo, eaten, se fala assim, é o verbo comer. Aí seria comido, né? No passado. Essa palavra, ela é um verbo que é um verbo irregular. Vocês lembram disso que eu expliquei? O que era um verbo regular, o que era irregular? É um verbo irregular. Por quê? Ele não tem uma regra, tá certo? O presente dessa palavra, a palavra comer, é EAT, eat. O passado já é esse que vocês observam aí. Então, ele é um verbo regular. Porém, ele é um verbo irregular, desculpa. É um verbo irregular, porque ele não tem uma regrinha, tá certo? Mas, lembra que a gente viu que era verbos regulares, que é isso que eu estou mostrando agora para vocês, essa tabela. São os verbos regulares. O que é aquele verbo regular? Que eles acabam com ED no final. Ele tem uma regra, por isso que é regular, porque tem uma regra, tá bom? E qual é a regra? Colocar o ED no final. Então, observem essa lista de verbos. Tem aí o primeiro, né, no infinitivo, perguntar, carregar, mudar. E tem o verbo no passado, colocando o ED no final. E tem a tradução para vocês, tá certo? Então, observem que nos verbos regulares, a gente coloca o que no final? O ED. Tá bom, pessoal? Então, era isso que eu queria lembrar com vocês. Aí, observem aqui agora a pergunta. Qual da alternativa abaixo representa um verbo irregular? Então, qual dessas alternativas tem um verbo irregular? E aí, vocês poderiam dizer que era qual? Observem direitinho aí, tá? Lembra que eu estou perguntando irregular, não regular. Aí, tá marcado para vocês a letra B, né? Mas não seria a letra B. Por quê? Observa que na letra A está acabando em ED no final. A letra B também acaba em ED, então é regular. O primeiro regular, o segundo regular. Vamos pular a letra C. O terceiro, o quarto aí é a letra D, né? Helped. É também regular, está acabando em ED no final. E a letra E também é um verbo regular. O único que não acaba em ED aí é qual, gente? É o da letra C. Tá certo? Então, vocês desconsiderem aí a letra C, é o que seria a resposta. Porque o verbo been, que está aí, é o passado do verbo to be, e ele é um verbo irregular, tá certo? Não tem essa regrinha do ED para ele. Então, lembrem disso, que os verbos regulares têm essa regra do ED. O irregular, não. E para concluirmos a nossa aula de hoje, eu gostaria de lembrar com vocês os nossos graus de comparativo. Lembra? E superlativo. Lembra que na última aula aprendemos um pouquinho sobre isso, o comparativo e superlativo? Então, quando eu digo assim, né? Ela é mais legal que eu. Ela é a mais legal da minha casa. Então, a gente está fazendo comparativos e superlativos. Muito usado também. E aí, eu gostaria de lembrar com vocês esses comparativos aí, superlativos. A primeira coisa que eu gostaria de lembrar com vocês é o seguinte. Lembra que a gente viu que esses comparativos e superlativos, eles vão ser feitos com o quê? Adjetivos, tá bom? Então, são graus do adjetivo. Ele pode ser um adjetivo longo, que tem 3 ou 4 sílabas, ou ele pode ser um adjetivo curto, que às vezes só tem 1 ou 2 sílabas, tá bom? Aí, observem essa primeira tabela em amarelo aí. Ela é composta por adjetivos longos, tá certo? Já essa de baixo em branco é uma tabela composta por adjetivos curtos. Vamos só dar um exemplo aí de cada uma dessas palavras, né? Tem várias palavrinhas aí nessa tabela. Eu não vou explicar tudo para a gente não demorar, mas eu queria só falar uma de cada. Nessa primeira tabela aí tem a palavra interesting. Essa primeira palavrinha aí. Que significa interessante, tá bom? Como é que eu faço um comparativo da palavra interessante? Como é que eu digo assim? Só um exemplo, né? Esse exemplo bem
não tão complexo que eu vou dar aqui, mas só para vocês entenderem. Quando eu digo para vocês assim, este objeto aqui, ele é mais interessante que o microfone, tá certo? Então, esse é mais interessante que esse. Quando eu quero falar essa palavra mais interessante, fazendo uma comparação, né? Eu estou comparando esse com esse, tá bom? Então, quando eu quero fazer essa comparação para adjetivos longos, o que é que eu tenho que fazer? Colocar a palavra more, M-O-R-E. Tenho que colocar essa palavra, que vocês observam aí. Tá vendo ela no começo de todos os adjetivos? É a palavra para fazer um comparativo. Então, eu digo more interesting, tá certo? Mais interessante. Então, que esse, por exemplo. Já para um superlativo, quando eu digo assim, o microfone se eu quisesse dizer que o microfone fosse o mais interessante, aqui do estúdio, o microfone é o mais interessante, o objeto mais interessante. Então, de todos que tem aqui, o microfone ele é o mais, tá certo? Quando é que eu digo que ele é o mais interessante? Eu vou usar, como é que eu digo, né? Eu vou usar o most, essa palavra aí, M-O-S-T. É quando eu quero fazer o superlativo, dizer que é o mais interessante de todos, tá bom? Então, lembra que o more, M-O-R-E, é um comparativo. E o most é o superlativo, que às vezes, né, quase sempre, na verdade, quando a gente quer usar esse superlativo, a gente coloca uma palavra na frente também. T-H-E, que falamos the most. Então, o mais interessante ou a mais interessante. Tá bom, pessoal? Mesma forma com os outros adjetivos. Tem todos esses outros adjetivos aí para vocês. Bonito, inteligente, caro, perigoso. Mas aí é a mesma regrinha para todos, tá bom? E por último, aqui para a gente ver esses adjetivos curtos, tem aí o adjetivo short. Esse primeiro. Essa palavrinha short significa curto também ou baixo, tá bom? Pode significar baixo também. E como é que é o comparativo e superlativo para adjetivos curtos? Lembra que a gente aprendeu que eu não vou colocar mais o more. Não vou colocar. Eu vou colocar algo no final da palavra, tá certo? Do adjetivo. Para os adjetivos curtos, a gente acrescenta o que no final? ER. E para os adjetivos longos, a gente acrescenta o que no final? EST. Observem aí que a palavra short, que é curto, né, ou baixo, ela vai ficar shorter, com esse ER no final. Então, se short é baixo, a palavra shorter seria mais baixo. Então, quando eu digo para vocês, lady, ela é mais baixa que eu. Eu diria essa palavrinha aí, essa segunda. Eu estou comparando ela comigo, tá certo? Agora, se eu digo que aqui do estúdio, ela é a mais baixa. Se fosse um exemplo assim. Então, eu não estou comparando mais ela com ninguém. Eu estou dizendo que de todos, né, o superlativo agora, ela é a mais baixa. Eu falaria shortest. Essa última palavra que vocês observam aí. Com esse EST no final. Tá certo, pessoal? Então, lembrem dessa diferença. O curto, coloca o que no final? ER. E o longo, o comparativo é o ER e o superlativo é o ST. Para os adjetivos curtos, tá bom? Para os longos, a gente acabou de ver também essa tabelinha amarelo. Espero que tenha dado para vocês revisarem aí esses adjetivos. E aqui, para a gente concluir, eu só trouxe uns exemplos para vocês, ó. Então, tem aí o adjetivo tall. Ele é um adjetivo curto ou longo, pessoal? Curto, não é? Um adjetivo curto. Significa alto. Então, esse primeiro homem, ele é alto. Mas olha esse segundo, taller. Ele é mais alto que o primeiro. Então, eu coloquei o R no final. E esse último aí, ele é o mais alto. Então, como é que seria o mais alto de todos? Tallest, com esse EST no final, tá bom? Então, aqui é o nosso comparativo e superlativo para adjetivos curtos. E a nossa question time, a hora da perguntinha, para finalizarmos, está dizendo assim, ó. Qual é a melhor alternativa que preenche corretamente o comparativo nessa frase? Então, tem uma frase aí. E qual seria a alternativa que melhor colocaria o comparativo nessa frase? A frase está em inglês, mas eu coloquei em português para vocês, ó. Pedro é mais inteligente que o seu irmão. Então, eu estou comparando Pedro com o irmão dele. Eu estou dizendo que Pedro é mais inteligente que o seu irmão. O adjetivo aí é intelligent. Esse que está entre parênteses, que é inteligente. Como é que a gente faz esse comparativo? Primeira coisa, é um adjetivo curto ou longo? Tem que pensar nisso, é a primeira coisa, tá bom? Ele é um adjetivo longo, né, professora? Isso, ele é um adjetivo longo. Para adjetivos longos, eu coloco o R no final,
Não. Só para adjetivo curto. Então, aqui, como ele é um adjetivo longo, eu vou colocar o que no final? Ah, muito fácil. Letra C, né? Vou colocar o most aí. Não. O most é para o superlativo. A gente está falando do comparativo. A única resposta certa seria a letra B. Tá certo? More intelligent. Mais inteligente. Então, esse é o nosso comparativo. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma revisão aí bem revisada para vocês. Vai dar para vocês fazerem uma boa prova se vocês conseguiram lembrar aí dos nossos assuntos. E eu queria encerrar com a nossa frase do dia, tá bom? Então, nossa frase do dia, não achem que eu esqueci. Eu trouxe agora no finalzinho para vocês. E ela tá dizendo assim, ó. Em inglês primeiro. Always be thankful. Nossa frase diz o seguinte, né? Algo bem legal que a gente precisa trabalhar isso todos os dias na nossa vida. Sempre sejam gratos. Então, sempre sejam gratos por tudo, tá bom? Mesmo quando as coisas parecem não estar tão boas, mas sejam gratos porque sempre há uma razão e um motivo para serem gratos. Só de estarem aqui acordados, vivos hoje, é o motivo de estarem gratos. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Façam uma ótima avaliação, tenha calma, tem tempo para responder. Boa prova, boa semana para vocês. Se cuidem. Até a próxima. Bye, bye.